Bom, em relação à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, eu posso falar, né, eu não sou juiz eleitoral, não sou promotor eleitoral, foi feita aí no governo do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou me permitir ler, isso aqui eu peguei de um site, do site Projeto Maria da Penha. E até porque alguns de vocês talvez já saibam da história, outros talvez não saibam. Como isso tem uma propagação muito grande, isso pode ser divulgado, vai ficar aguardado aqui nos arquivos da Ordem e depois pode servir de estímulo para outras pessoas que estejam estudando, a história da Lei Maria da Penha. A lei que protege as mulheres contra a violência recebeu o nome de Maria da Penha em homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes. Com muita dedicação e senso de justiça, ela mostrou para a sociedade a importância de se proteger a mulher da violência sofrida no ambiente. Em 1983, Maria da Penha recebeu um tiro de seu marido, Marco Antônio Heredia Viveiros, professor universitário, enquanto dormia. Como sequela, perdeu os movimentos das pernas e se viu presa em uma cadeira de rodas. Seu marido tentou acobertar o crime, afirmando que o disparo havia sido cometido por um ladrão. Após um longo período no hospital, a farmacêutica retornou para casa, onde mais sofrimento lhe aguardava. Seu marido a manteve presa dentro de casa, iniciando-se uma série de agressões. Por fim, uma nova tentativa de assassinato, dessa vez por eletrocução, que a levou a buscar ajuda da família. Com uma autorização judicial, conseguiu deixar a casa em companhia das 3 filhas. Maria da Penha ficou paraplégica. No ano seguinte, em 1984, Maria da Penha iniciou uma longa jornada em busca de justiça e segurança. 7 anos depois, seu marido foi a júri, sendo condenado a 15 anos de prisão. A defesa apelou da sentença e no ano seguinte a condenação foi anulada. Novo julgamento foi realizado, em 96, e uma condenação de 10 anos foi-lhe aplicada. Porém, o marido de Maria da Penha apenas ficou preso por 2 anos em regime fechado. Em razão desse fato, o Centro pela Justiça pelo Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, juntamente com ela, Maria da Penha, formalizaram uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, o órgão internacional responsável pelo arquivamento de comunicações decorrentes de violação de acordos internacionais. Paralelamente, iniciou-se um longo processo de discussão através de propostas elaboradas por diversas ONGs. A repercussão do caso foi elevada a nível internacional e, após reformulação efetuada por meio de um grupo de trabalho interministerial, coordenado por secretaria, foi transformado a proposta em projeto de lei. Então, essa é a origem da nossa lei. Por que eu fiz questão de trazer para vocês ou de ler a origem dessa lei? Para dizer para vocês que alguns dos problemas trazidos, e com muita razão, pela doutora Eliana Passarelli, realmente acabam existindo, talvez porque o objetivo da lei, e aí talvez haja realmente um exagero por parte do nosso legislador, era cuidar desses casos em que a violência extrapola aquilo que nós poderíamos considerar como uma violência normal, uma violência regular. O tipo de violência que originou esta lei talvez justifique o excesso de cautela ou o excesso de rigor trazido por ela. Essa é a ideia principal. Realmente, nós teremos alguns problemas de interpretação dos artigos. E isso não é algo inédito. Isso ocorre toda vez que surge uma lei nova, principalmente quando nós estamos tratando de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e aí eu peço vênia para discordar da professora, era e é uma lei necessária para o nosso sistema jurídico. Há incongruências? Sem dúvida que há. Há incoerências? Sem dúvida que há. Quem sou eu para dizer que não há? A professora, com a sua inteligência ímpar, já trouxe para nós mais do que vários exemplos de incoerências do sistema. Mas cabe a nós, como intérpretes da lei, eu não gosto de utilizar muito essa expressão, mas vai lá, como operadores do direito, buscar resolver esses problemas através
através de conflito aparente de normas, através de subsunção, de consunção, através daqueles mecanismos que usualmente nós temos à disposição. E é através disso que nós vamos resolver os problemas. Vou dar só para citar aqui, para nós não fugirmos aí do tema. Problema, por exemplo, da prisão preventiva. A professora citou o problema da prisão preventiva como a questão do prazo, que é realmente um problema que existe. Agora, e eu posso falar também isso com alguma experiência, porque aqui em São Paulo eu trabalhei no DIPO durante 2 anos. Então, durante 2 anos eu tive contato com esse tipo de situação e eu sei que existe. A prisão preventiva decretada no bojo do inquérito policial não é algo inédito com a Lei Maria da Penha. Ela já existia, mas em hipóteses excepcionais. Isso é muito comum aqui em São Paulo. Quem trabalha, quem milita na área criminal sabe que isso existe numa determinada situação. Prisão temporária, prorrogada por 5 ou por 15 dias se for crime hediondo. Está encerrando o prazo da prisão temporária. Não houve oferecimento de denúncia. Chega um inquérito nas mãos do Ministério Público às 18h30. O promotor tem 30 minutos para elaborar uma denúncia. Obviamente que, dependendo do caso, não vai dar tempo para o Ministério Público elaborar uma denúncia. O que muitas vezes acaba sendo feito, e isso acontece nos dias de hoje. O Ministério Público pede que se decrete a prisão preventiva e pede para que os autos sejam retornados e, em seguida, elabora a sua denúncia. Há um pouco de resistência por parte dos juízes em se fazer dessa forma, porque a ideia é básica. Se há indícios de autoria e prova da materialidade do crime, isso já seria o suficiente para que houvesse o oferecimento da denúncia, o que o promotor acaba não fazendo, apenas e tão somente por uma questão de prazo, por uma questão de tempo para que seja feita a peça. Talvez não seja a melhor técnica, de fato, concordo que não seja a melhor técnica, mas é uma questão aí de manuseio de prazo e de técnica processual, em que a técnica processual acaba cedendo em relação, talvez, a um bem jurídico, naquele caso mais importante, que seria a segurança da sociedade, vamos imaginar dessa forma. Então, só para dizer para vocês que a prisão preventiva no bojo do inquérito não é algo inédito. Outra coisa, em relação ainda à prisão preventiva decretada quando da Lei Maria da Penha, eu diria para vocês o seguinte, a meu ver, isso, lógico, estou sempre ressaltando, quero sempre deixar claro que isso é a minha opinião, isso é a minha posição, talvez em algum momento ela se distancie daquilo que vocês pensem ou daquilo que vocês acreditem. A prisão preventiva decretada quando do inquérito policial, eventualmente instaurado para fins de apuração de um crime em que seja vítima a mulher, praticado aí dentro das relações domésticas, ela não pode ser decretada tão somente como se fosse um substitutivo da prisão em flagrante. Nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, que foi recentemente alterado pela Lei Maria da Penha, pela Lei 11.340 de 2006, e aí eu peço permissão para ler para vocês, para quem não está com o código, artigo 313 diz o seguinte: em qualquer das circunstâncias previstas no artigo anterior, que é o 312, que é o artigo que cuida da prisão preventiva, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos. Inciso 4. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, que é a Lei Maria da Penha, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então eu tenho para mim que a prisão preventiva para os crimes da Lei Maria da Penha só pode ser decretada se for para garantia das medidas protetivas de urgência, que são aquelas medidas previstas na lei, o afastamento, etc., todas aquelas outras. Então, se vislumbrar durante o inquérito policial que não está havendo cumprimento pelo réu ou pelo indiciado das medidas protetivas de urgência, é possível o decreto de prisão preventiva. O problema que a professora falou, o problema do prazo, realmente esse é um problema a que não se atentou a lei. E isso porque nós não temos no nosso Código de Processo Penal
um prazo determinado de prisão preventiva, ao contrário do que ocorre com a prisão temporária. Prisão temporária, todos sabem, prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, salvo se tratar de crime hediondo ou os assemelhados. Nesses casos, portanto, existe uma determinação do prazo da prisão temporária. A prisão preventiva não tem, o prazo é indeterminado. Por enquanto, porque, segundo consta aí, o nosso novo Código de Processo Penal trará no seu bojo duração, prazos determinados para a prisão preventiva. Então, há necessidade de que realmente haja um controle de prazo das prisões. Digo para vocês que no controle, e para isso, felizmente ou infelizmente, tem servido o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça obriga os cartórios criminais de São Paulo a um controle específico dos processos de réu preso. Então, todo mês, ou determinado prazo, os cartorários, as serventias judiciais aqui do Estado, do Brasil inteiro, são obrigados a informar o trâmite dos réus presos, para saber se o processo está parado ou não há algum tempo. É pelo menos, talvez, uma tentativa de fazer com que um processo de réu preso não fique paralisado ou não fique perdido no tempo. Lembro até vocês que nesses mutirões carcerários feitos pelo CNJ Brasil afora, foram descobertos vários processos, pelo menos um eu me lembro, porque um colega nosso aqui de São Paulo participou desse mutirão carcerário. No estado da Bahia, um indiciado ficou preso por 9 meses em inquérito policial sem oferecimento de denúncia. Então isso é um caso isolado, não seria um caso isolado, há outros tantos iguais a esse. Por isso que eu quero atentar para esse problema levantado para a professora, que é um problema real, é um problema que existe. O risco de você decretar a prisão preventiva de uma pessoa em inquérito sem que haja oferecimento da denúncia é o problema do inquérito ficar parado ou perdido por aí e a pessoa esquecida nas nossas prisões que copiam um modelo suíço, vocês sabem bem disso, né? A questão levantada, eu vou trazer aspectos pontuais, assim, até para ser mais dinâmico, mais lógico, assim como é de praxe. Depois eu vou deixar, se for o critério adotado, para vocês indagarem e fazerem perguntas que talvez existam pontos que mereçam algum realce maior. A professora falou também do artigo 17, e é realmente algo a ser questionado. O artigo 17 da Lei Maria da Penha fala: é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica. E essa foi uma das questões levantadas. A pena de cesta básica, formalmente, não existe. Realmente, se vocês forem procurar no nosso Código Penal, vocês não encontrarão nenhuma pena de cesta básica. Talvez o legislador tenha se manifestado de uma forma como não deveria, tecnicamente falando, ser adotado. Todavia, eu gostaria de deixar para vocês, e vem aí o questionamento, até que ponto isso seria incorreto por parte do legislador, ou será que ele não poderia ter dito isso? Penso eu que, embora não fosse da melhor técnica a ser adotada, não há problema algum em assim ser tratada a chamada questão da pena de cesta básica. Bom, primeiro, por que foi escrito isso? A ideia do legislador foi: olha, nós não podemos tratar o problema da violência doméstica com pena de cesta básica, porque é aquela ideia, alguns juízes inclusive falam que, assim como tem o JEC, né, o Juizado Especial Civil, nós temos o G-Pizza. Por quê? É o G-Crime, tudo acaba em pizza, tudo acaba em cesta básica. Então, talvez essa seja a terminologia adotada pelo legislador. Ao invés de acabar em pizza, vamos deixar expresso no artigo de lei que não pode ter cesta básica. Então, talvez fosse realmente melhor adotar um outro tipo de terminologia. Mas o legislador, para não deixar dúvida nenhuma, falou: olha, cesta básica aqui não. Por quê? A ideia do legislador é tratar com rigor aquele que usar de violência contra a mulher. Bom, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, pessoal, porque tem o dispositivo da Constituição, eu até anotei aqui, o artigo 5º, inciso 46, que diz o seguinte: artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena.
e adotará, entre outras, as seguintes. E aí fala, pena de privação, restrição da liberdade, pena de perda de bens, pena de multa, pena de prestação social alternativa, pena de suspensão e interdição de direitos. Então, o legislador constitucional elencou as penas que podem ser adotadas. Mas na cabeça do artigo, no inciso, diz que adotará entre outras, ou seja, deixou aberta a possibilidade de serem adotadas outras penas. Talvez a pena de cesta básica seja uma. A pena de advertência sobre os efeitos da droga também não há previsão nenhuma. Mas, no entanto, a lei de entorpecente, a lei 11.343, vocês sabem, adotou esse tipo de pena. E não há problema nenhum em relação a isso. E eu, nesse particular, gostaria até de fazer uma confissão. Eu tenho verdadeira vergonha de aplicar essa pena de advertência sobre os efeitos da droga. Você coloca um usuário na sua frente e você fala, olha, gostaria de falar para você a respeito dos efeitos da droga. Que é coisa mais ridícula do que isso, mas, no entanto, a gente está lá para fazer isso. Por isso que eu, data vênia, não vejo problema nenhum em adotar esse tipo de pena. É talvez uma inovação, ou talvez o legislador tenha querido deixar bem claro que esse tipo de pena não deve ser adotado de forma alguma. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é alguns números aqui que eu tenho, até para justificar essa situação. Isso aqui foi uma pesquisa... são dados da Organização Mundial de Saúde. E assustam os dados, eu estou dizendo isso para justificar o rigorismo da lei. Diz aqui dados da Organização Mundial de Saúde, 70% das mulheres vítimas de assassinato foram mortas pelos seus maridos ou parceiros. No Brasil, uma mulher é agredida a cada 15 segundos, um dos índices mais altos do mundo. Na cidade de São Paulo, 29% das mulheres admitem já ter sofrido agressões físicas ou sexuais, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBOPE em 2008. Então, são dados aí que talvez justifiquem, de alguma maneira, o rigor dado por essa lei. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês em relação ainda à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Até para que fique claro o rigor da lei, um dos artigos que trouxe mais preocupação logo quando da edição da lei foi o artigo 41 dessa lei. O artigo 41 diz o seguinte, vou ler ipsis literis para que não haja problema. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Ou seja, foi um artigo do legislador para deixar bem claro, olha, essa lei de que tudo acaba em pizza não se aplica aqui. Ou seja, como a professora falou, é cana mesmo. É para tratar com rigor aquele que se vale da violência para agredir ou para fazer os 5 tipos de violência que ela bem mencionou. Bom, aí vem o problema, o seguinte, o artigo 41 fala, não se aplica a Lei 9.099. Tá, a Lei 9.099, no seu artigo 88, diz que os crimes de lesão corporal dependem de representação. E aí veio aquela dúvida, ora, se não se aplica a Lei 9.099 à questão da Lei Maria da Penha, pergunta-se, aquele crime que é o mais usual, cometido pelo agressor contra a vítima mulher nas relações domésticas, que é a agressão, depende, e que acarreta eventualmente lesão corporal, ou até o crime de ameaça, esse crime depende ou não depende de representação? A pergunta, em outras palavras, a ação penal pública é condicionada ou incondicionada? Esse problema foi debatido durante algum tempo, não sei se a maioria conseguiu ver. Hoje, o STJ parece que pacificou essa questão através aqui, isso aqui eu até recebi hoje, através do
recurso, acho que aqui nem aparece aqui. Recurso especial 1.097.042. Em fevereiro de 2010, a terceira sessão do STJ, que reúne os membros da quinta e da sexta turmas, decidiu, ao julgar um recurso repetitivo, que a representação da vítima é condição indispensável para a instauração da ação penal. A decisão de agora é a primeira desde então que estabelece que essa representação, e aí prossegue a notícia. Então, o STJ definiu que a ação penal pública para o processamento desse tipo de crime é pública condicionada. O que eu gostaria apenas de ressaltar nessa decisão de hoje é o seguinte, que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o boletim de ocorrência vale como representação. E esse é um grande problema a ser enfrentado por nós doravante. Por quê? Todo mundo sabe que o boletim de ocorrência é uma declaração unilateral a respeito de um fato. Agora, você extrair desta declaração unilateral de um fato o desejo da vítima de processar alguém vai uma grande distância. Até porque, valendo-se até daquele formulário que a doutora Eliana bem ilustrou, e que realmente existe, o Complete o X, também vem escrito nos boletins de ocorrência, vítima orientada acerca do prazo de representação. Ou seja, se no próprio boletim de ocorrência a vítima é orientada acerca da necessidade de oferecer representação, como é que você pode entender aquele boletim de ocorrência como uma representação? Na verdade, o STJ quis deixar... Havia uma divergência grande entre as duas turmas do STJ, que são as duas turmas que cuidam de matéria criminal, a quinta e a sexta. Uma é bem rigorosa e a outra é um tanto mais liberal. Havia uns que entendiam que a ação penal pública era incondicionada, outros entendiam que a ação pública era condicionada. Venceu a tese de que depende de representação. Para não ficar muito formal, o que eles falaram? Olha, é condicionada? É, mas tudo bem, o boletim de ocorrência basta. Ou seja, meio que está dando um tratamento de ação penal pública incondicionada àquilo que eles mesmos já disseram que não é. Essa é a minha opinião, é o modo que eu tenho de encontrar para tentar entender esse boletim de ocorrência como já uma representação. Não acho que a representação seja um ato formal, que deva revestir de uma técnica toda especial. Não estou defendendo isso, até porque nós sabemos e nós aprendemos nos bancos de escola que a representação é algo realmente informal, é uma declaração de vontade. Agora, tem que ser uma declaração que não deixe dúvida a respeito. A partir do momento que deixa a dúvida, me parece que aí não se pode ter como clara ou como nítido esse desejo de representação contra a vítima, contra o indiciado. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui, até porque eu acredito que as perguntas devam existir, até para que explorem algumas outras questões eventualmente não enfrentadas por nós. Peço desculpas mais uma vez aí pela minha voz, mas foi o jeito que encontrei para talvez não fugir desse encontro que eu tive com vocês. Quero agradecer mais do que nunca a presença de todos aqui. Muito obrigado.